Olá, bom dia. O Diálogo Cultural de hoje vai falar sobre o incentivo à leitura. Afinal, no dia 29 de outubro comemora-se o Dia Nacional do Livro. A data é uma referência ao dia em que foi fundada a Biblioteca Nacional, quando a Biblioteca Real Portuguesa foi transferida para o Brasil em 1810. E para falar sobre este tema, convidamos o escritor potiguar Tarcísio Gurgel e Ana Cristina, que é dirigente do Sinteste RN. Bom dia, professor. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia. Professor, falando em leitura, o senhor que é escritor, né, que já escreveu vários livros, que tem uma importância, mas para a gente, vamos voltar um pouquinho. Como foi que surgiu essa paixão pelos livros e qual foi a sua primeira experiência como escritor? Bom, a minha paixão pelo livro vem, eu diria, da minha infância mesmo, porque, embora na minha casa não houvesse a tradição da compra do livro literário propriamente, né, eu costumo dizer que na minha casa havia compra de livro didático, que antigamente, você sabe, numa família grande, esse livro ia passando de um irmão para o irmão e tal, até chegar ao caçula que eu era, já com característica de livro de sebo mesmo e tal, enfim. Mas mesmo não havendo essa tradição, havia na família duas figuras emblemáticas que me criaram as condições para eu definitivamente me envolver com o livro até a minha morte. Por quê? Porque eram o meu irmão Deífilo Gurgel e o meu tio Alexis Gurgel. Deífilo também poeta. Meu tio Alexis uma figura estranhíssima, porque tendo sido um soldado de polícia no Rio de Janeiro, ele desenvolveu o gosto pela leitura de jornais, depois de livros, e quando retornou, trouxe com ele esse gosto, que se somava ao fato de que meu avô era um velho professor, e aí isso tudo foi dando como resultado essa afinidade, né, com o livro e com a leitura. E a sua aproximação como escritor? Bom, como escritor acontece exatamente, num primeiro momento, com a criação de um círculo cultural que havia na minha cidade, que pomposamente a gente chamava de Círculo Cultural Machado de Assis. Nós éramos uma meia dúzia de adolescentes pretensiosos e achávamos que íamos revolucionar a literatura brasileira, tendo criado esse círculo cultural. Enfim, mas posteriormente, aí sim eu, sabendo do trabalho de Deífilo, da publicação de vários poemas seus em jornais daqui de Natal, de Recife, etc., começou a despertar em mim também esse desejo. E claro que para chegar à escrita você tem que começar pela leitura, ou pelo menos para chegar à boa escrita você tem que começar pela boa leitura de livros que são fundamentais para qualquer escritor. Ana Cristina, você acha que a importância da leitura no aprendizado escolar é importante para a criança desenvolver essa leitura? Eu acredito o seguinte, quando a criança entra na escola e pega uma professora que defende a leitura, que incentiva de diversas formas, essa criança vai pegando gosto. E como eu acredito assim, que uma coisa leva a outra, e criança é meio competitiva, então, digamos, se a criança entra na escola e ela pega essa linha de estudo, de ter um livrinho para ler, qualquer livrinho, até daqueles de pano, e ela aprende a ler e ela começa a contar a história, os outros coleguinhas, porque criança é competitiva, também vai querer contar a história. E na hora que ele vai contar a história, ele vai querer saber de onde que saem essas histórias. E aí vai puxando. A criança vai procurando ler, vai discutindo com o outro, o vocabulário vai aumentando, vai tendo até a capacidade crítica. Professor, a família também é importante, o senhor já falou do exemplo familiar, mas hoje eu acho que a família tem esse papel, continua tendo esse papel fundamental, e o professor, como a Ana Cristina falou, é também fundamental? Eu acho que se não tem, deveria ter, né? A questão toda é que, para se entender o problema da dificuldade de inserir de forma definitiva o livro na cultura brasileira, há um somatório de coisas que precisa ser levado em conta. Quer dizer, você, ao abrir o programa, mencionou o fato de que o Brasil ganhou de presente uma biblioteca por conta da fuga do nosso grande Dom João VI. Isso.
Então vieram os livros todos de Portugal, aquela Biblioteca Nacional maravilhosa que tem no Rio de Janeiro, que muita gente não conhece, infelizmente, né? Foi criada em decorrência desse fato. Agora, não havendo uma tradição, diferentemente, nós que somos... Esse é um problema nosso de formação, até com a contribuição da religião católica. Nós não temos, por exemplo, tal como os protestantes, o hábito da leitura do livro sagrado em família, coisa que ocorre, por exemplo, nas famílias americanas há 600 anos, 500, 600 anos. Então, isso é uma demonstração, exatamente como a professora estava falando aqui há pouco, de que pelo hábito, pela demonstração, pela convivência, isso também vai se tornando uma coisa cotidiana, corriqueira no interior da família. Isso aqui no Brasil nunca existiu. Aliado ao fato de que o livro é muito caro, aliado ao fato de que os professores não são preparados para transmitir entusiasmo, não é? Com o que leem. Você não pode convencer alguém de que o argumento que você está utilizando é verdadeiro se você não transmitir entusiasmo, não fizer com verdade essa transmissão desse argumento, porque você simplesmente chegar para o aluno e dizer assim, está no livro, procure no livro e tal, ou então passar livro erradamente, né? Eu gosto muito de usar esse exemplo. Durante o período em que eu fui professor de letras na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, havia alunos meus de literatura que diziam assim, professor, eu quase fiquei traumatizado, porque um dos livros que mandaram a gente ler para o vestibular era o Memória Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, há pouco citado, que é um livro monumental, é uma obra-prima, só que precisa ser lido no devido tempo. Como é que você vai se preparar para um vestibular tendo lido tendo estudado um livro que foi escrito por um defunto? Compreende? Quer dizer, essa coisa muito louca, muito brasileira, isso é uma coisa que exige um processamento mais elaborado, coisa que nem sempre acontece com os trabalhos nas escolas de ensino médio, por exemplo. É para, digamos assim, para saborear o livro. Claro. E o livro, com certeza. E o senhor acha que a internet vem ajudando ou pode dificultar esse processo de aprendizado, tirando o foco do livro e passando para uma telinha de computador, para um iPad, para esse tipo de... Deixa eu dizer uma coisa, eu não tenho o menor preconceito contra essa coisa de internet. E não tenho pela simples razão de que o conceito livro é uma coisa eterna, né? Há um livro famoso de uma dupla maravilhosa chamada Humberto Eco e Jean-Claude Carrière, cujo título é Não Contem com o Fim do Livro. Por quê? Porque contra os catastrofistas que acham que o livro vai desaparecer completamente, não sei o que e tal, eles falam exatamente do fato de que o livro, tal como a roda, tal como o arado, é um equipamento fundamental na vida humana. Então, quer dizer, muda muitas vezes o formato, muda muitas vezes a maneira como o livro... Ela falou de livros de panos, que são utilizados por crianças em jardim de infância, etc. E o livro é o livro, não tem essa história. Então, o que acontece é o problema, o grande desafio de a gente fazer com que as pessoas amem o livro, leiam livros, seja em que suporte for. Se puder ser em iPad, tudo bem. Se você se você tiver condição de ter um equipamentozinho maravilhoso como um iPad, com 500 livros à sua disposição ali, ótimo, maravilhoso. Você vai ter uma vida muito melhor. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e eu vou deixar uma perguntinha para o professor Tarcísio Gugel, se o livro, o senhor falou muito a questão do custo do livro, né? Mas se o livro está sendo mais acessível às pessoas, aqueles que querem ler, hoje ainda há uma dificuldade exatamente pela questão do mercado editorial, dos escritores, enfim, de uma série de fatores que poderiam até dificultar as pessoas a aprenderem. O Diálogo Rural volta daqui a 30 segundos, não sai daí.
Voltamos com o programa Diálogo Plural, que hoje conversa sobre o incentivo à leitura com o escritor potiguar Tarcísio Gugel e Ana Cristina, que é dirigente do Sinteste RN. Professor, eu deixei uma pergunta no bloco anterior sobre a questão de se realmente o livro hoje é acessível. O senhor falou no bloco anterior a questão do preço, mas o mercado editorial influencia nisso, a questão do escritor também influencia nessa questão de aproveitar para que as pessoas possam realmente desenvolver seu hábito da leitura? Olha, obviamente essa coisa toda pode ser traduzida como o desenvolvimento de um hábito cultural. Hábito este que, obviamente, não pode prescindir de uma boa condição econômica que dê condição a que o sujeito possa dispor mensalmente de 200, 300 reais para investir em livros, né? Claro que não sendo isso possível, surgem outras alternativas. Por exemplo, eu leio na imprensa que o governo tem um tal Vale Cultura aí, que implementou, etc., que é uma coisa que acho que pode ser traduzida assim. Resta saber se a pessoa que vai receber o Vale Cultura pode investir esse Vale Cultura em livro ou utilizará de outra maneira, isso também não vem ao caso. Agora, a questão do hábito da leitura está diretamente ligada, eu insisto nisso, ao desenvolvimento de um hábito cultural. Não adianta se imaginar, eu falava no intervalo sobre outra falácia que existe nessas discussões sobre incentivo à leitura, hábito da leitura, etc., é essa coisa de se tentar imaginar que é possível homogeneizar um gosto pela leitura. Faz-se muito isso em campanhas em escolas, etc. O Rio Grande do Norte, aliás, tem algumas animadoras, tem uma moça chamada Cláudia Santa Rosa, que é uma pessoa competentíssima. Mas isso embute um certo problema, que é o de supor que todas as pessoas são capazes de desenvolver ao longo das suas vidas, ou estão obrigadas a desenvolver ao longo da sua vida, o hábito pela leitura. Não é assim. Certamente não é assim. Há pessoas que desenvolverão esse hábito da leitura, há pessoas que terão esse hábito medianamente desenvolvido e há pessoas que não desenvolverão esse hábito. Então, a gente tem que investir nesses dois primeiros campos aqui. E investir de que modo? Fazendo aquilo que também a professora lembrou no início, o estímulo, o hábito, o compartilhamento. Eu tinha um vizinho, um querido amigo, que achava muito estranho que na minha casa a gente dividisse com as crianças, com livrinhos infantis, não sei o que, tá essa história do gosto pela leitura e tal, e dizia ele, os meus filhos não gostam, não conseguem, não gostam de livros, não sei o que e tal, na suposição de que os meus livros, os meus filhos, eu quase que confundi livros com filhos, então isso está tão incrustado na minha vida, mas que os meus filhos desenvolveriam todos os três um mesmo hábito pela leitura e seriam pessoas, não são. Há um desses filhos que gosta mais, outro que gosta menos, outro que gosta muito mais pela internet, se informando, vendo coisas assim, não, entende? Então a gente não pode também ficar paranoico em relação a isso. Não querer que todo mundo queira ler e incutir a leitura. Exatamente. Eu, por exemplo, tendo lido um livro que me agradou e muito, ser capaz de chegar no meu círculo de amizades e dizer, vem cá, leu esse livro, o livro tal, chegou o livro tal, entende? Entusiasmar, digamos assim. A gente talvez pudesse imaginar essa coisa de alguém sempre chegando às livrarias e perguntando pelas novidades. Isso não existe também, infelizmente, né? Como existe já em certas pessoas que são hipocondríacas que chegam nas farmácias perguntando qual a novidade. Qual é a novidade que chegou aí, qual o remédio novo, enfim. Mas não é assim, de modo que o ideal é que a gente possa tentar convencer as pessoas de que não é uma perda de tempo ler livros. Ana Cristina, a Bienal do Livro teve uma participação de público muito grande, principalmente nos seus 30 anos. O que você acha que isso pode ter ocasionado? As pessoas estão começando a querer voltar a ler, está tendo assim, que o brasileiro está lendo mais, está se empolgando mais na área da leitura? Eu estava lendo sobre a Bienal
E uma das coisas que eu observei é que eles fizeram programas atrativos para os jovens. Então, assim, a partir do momento que houve um planejamento e eles viram as dificuldades existentes, que o público o jovem nem ia tanto, eles trabalharam em cima de atrair. E o que eu estava lendo é que os alunos chegavam até com listinhas de livro para comprar. Então, isso leva a crer que, já que foram chamados vários alunos de escola pública para ir lá frequentar, né, que houve um trabalho também na escola de incentivo à leitura, deve ter tido gincana, não sei bem o quê. Mas eu acredito ainda que são dois eixos, é escola e família para a leitura. Se a criança tem a sorte de ter uma família que incentiva a leitura e uma escola onde trabalha projetos de leitura, de biblioteca, de compra de livro, de tomar café na livraria, professor. É a coisa mais chique que eu acho. Porque você vai tomar um café e você ainda conhece pessoas que gostam de livro e ali já vem um assunto, né? E às vezes esbarra no preço do livro, fica só no assunto, né? Porque o livro é muito caro. Aí eu acredito assim que a Bienal, nesses 30 anos, ela deve ter passado por várias etapas e, vamos dizer assim, ela está acertando, ela está chegando no caminho das pedras, que ela está trazendo um público novo, diferenciado, que a gente acreditava que não gostava de ler, e ela está conseguindo que eles não só leiam, como comprem livros. E quem empresta os livros também, né? Depois. Professor, bienais, encontros, o Natal traz o encontro de escritores da língua portuguesa. Isso, com a programação diversificada e atraente, é um caminho? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu mais uma vez concordo com a professora no seguinte sentido. Quer dizer, você tem que induzir de alguma forma as pessoas a esse hábito da leitura. Quando você transforma um encontro como esse numa grande festa, quando você apresenta os escritores, no mais das vezes, na condição de celebridades, mas celebridades que estão ali, próximas, você está vendo, ao final daquele encontro, você pode ir abordando essa celebridade, receber dela um autógrafo. Pessoas acessíveis. Pessoas acessíveis, pessoas humanas. Então você cria condição de tornar muito mais simples essa história e muito mais verdadeira essa aproximação das pessoas com um equipamento conquistado pela humanidade que as faz crescer de uma maneira absolutamente extraordinária num espaço de tempo que às vezes a pessoa leva a vida toda e não consegue crescer, entende? Porque pela via do intelecto ela adquire com a leitura de livros um desenvolvimento verdadeiramente fantástico. Professor, nós vamos para um intervalo, mas vou deixar outra pergunta aqui para ser respondida no próximo bloco. O senhor que já veio de um ambiente acadêmico, professor, se a universidade, se o aluno que está entrando na universidade, como um ambiente que o senhor conviveu por bastante tempo, se há esse incentivo à leitura ou se eles vêm já com uma carga de leitura suficiente para uma universidade, não só na área acadêmica, mas também na área cultural. Nós voltamos daqui a 1 minuto, não sai daí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre incentivo à leitura com Tarcísio Gugel, que é escritor potiguar, e Ana Cristina, que é dirigente do Sinteste RN. Professor, a pergunta do bloco anterior é se aquele que está chegando do ambiente acadêmico, o aluno que está entrando na universidade, está vindo com essa carga cultural, não só da área, digamos assim, técnica, mas também na área cultural de alguns outros livros, e se o ambiente acadêmico propicia para que a pessoa possa desenvolver o hábito da leitura? Olha, infelizmente não. Né? Claro que você tem que considerar aí a exceção de algumas escolas, algumas privadas e algumas públicas também, por incrível que pareça, porque existem sempre aqueles abnegados, aqueles que tomam a iniciativa, tomam a peito fazer esse tipo de trabalho de divulgação e de cultivo mesmo da leitura, e isso pode acontecer em qualquer situação. Agora,
Não é menos verdade que também a universidade está ela própria cheia de entronchamentos desse ponto de vista aí. Quer dizer, porque, por exemplo, eu venho de um curso, que é o curso de letras, onde o hábito da leitura, muitas vezes, ao invés de ser cultivado, ele é desconstruído. Eu vou usar até uma palavra que é muito própria de certas teorias estéticas, de literatura, etc., para caracterizar isso. Desconstruído em que sentido? Muitas vezes os professores são de tal modo teóricos da literatura que assustam os pobres dos penitentes que já chegam sem carga suficiente de leitura para entrar nesse bloco aí, e aí vira uma confusão sem tamanho e acaba o tempo passando e ninguém desenvolve mais gosto de leitura, coisa nenhuma, ninguém descobre mais autores novos, fica se sabendo de um teórico da moda aqui e outra acolá, alguma postura diferenciada que já condena ao fogo do inferno a anterior, que não valia mais para nada, etc., compreende? E isso vai dificultando, sobremaneira, essa coisa de tentar implementar esse gosto pela leitura. Como é que eu vejo a coisa? E é assim que eu fui professor. Se fui bom ou não está em jogo, mas é assim que eu procedia, até para dar como exemplo para as pessoas dizerem se valeria a pena ou não. Nas minhas aulas de literatura do Rio Grande do Norte, eu lia com os meus alunos poemas de Zila Mamed, de Jorge Fernandes, de Alta de Souza, de José Bezerra Gomes, de Luiz Carlos Guimarães, de Miriam Angeli da Silveira, de Diva Cunha, de Marise Castro, entende? Porque e textos em prosa também, de Madalena Antunes Pereira, de Antônio José de Melo e Souza, o Policarpo Feitosa, de Câmara Cascudo. Porque quando você lê, ou quando você faz com que pessoas leiam em grupo, e isso em voz alta, você recobra um hábito que remete para o primórdio, para o início mesmo da literatura, que nasceu oral. A tradição oral da leitura. Exatamente. Quer dizer, é outro equívoco supor que a boa literatura está sempre incrustada nos livros tidos como, né, mais eruditos, etc. Não. Você tem autores que muitas vezes sequer escreveram produzindo literatura da melhor qualidade. Então, aí também o hábito se desenvolve exatamente nesse sentido. E é assim que a literatura de cordel, por exemplo, dá uma demonstração clara de como a coisa deve ser feita para a gente. Creio que vocês já têm tido contato com pessoas que curtem essa coisa de literatura popular, literatura de cordel, etc. Eles se transformam, não adeptos, não, eles se transformam em crentes quase daquela coisa lá, de tal maneira que há uma celebração quando uma dupla de cantadores está se apresentando, quando um poeta está declamando um dos seus poemas, enfim, essa coisa que faz com que a literatura pareça também algo mágico. Esse sentimento especial que tem alguém, que alguém descobre ao ler certos livros, é isso que faz a grande magia da literatura, né? E que faz com que pessoas possam desenvolver, de fato, um gosto pela leitura. O Diálogo Plural deu uma contribuição enorme, professor. Nós trouxemos aqui o José Acassi, que é um cordelista, que é um escritor. De Parnamirim, maravilhoso. E exatamente, mostramos através a cultura nordestina através do cordel, que é uma manifestação extremamente brilhante na cultura nordestina. Ô, Ana Cristina, o Sinteste, que é um sindicato ligado à educação, dentro da universidade, você acha que ainda falta políticas públicas de incentivo à leitura às pessoas, principalmente na universidade? Olha, o que a gente vê, pelo menos em Natal, a gente sabe que tem algumas bibliotecas, né? E, de repente, que acervos são que tem nessas bibliotecas, né?
Eu acredito, puxando para o governo, né, que por faltar verba para a educação, né, a gente não ter verba suficiente para a educação, cai nisso. O salário do professor baixo, o professor trabalha em 3, 4 escolas, faz isso. Qual o tempo até que ele tem de ler para que possa incentivar os alunos? A infraestrutura das escolas caindo. Eu lembro quando eu cheguei em Natal, em 74, eu sempre fui muito privilegiada na minha vida, mesmo em escola pública, fruta da escola pública até a universidade. A minha escola fazia parte de um projeto novo, 73, 74, 75, eram algumas escolas aqui no estado. Ela tinha uma biblioteca e a gente tinha aula, um dos horários da aula era a aula de leitura, aí era dentro da biblioteca. Então, vamos dizer assim, aqueles 50 minutos eu estava dentro de uma biblioteca, a gente estava lendo algum livro e tinha que fazer trabalho sobre aquilo, né? Então, havia esse incentivo, né? E hoje em dia, o que eu noto é que o governo, existe algum erro, que não tem interesse que as pessoas leiam para ter essa capacidade crítica, de reflexão, porque um povo esclarecido é um povo muito mais, que cobra mais, entendeu? Então, acho que as políticas públicas do Brasil, elas estão fracas nesse sentido. Não tem dinheiro para a escola, não tem dinheiro para o professor. A criança passa fome em casa, tem que ter merenda para que essa criança possa se alimentar, porque com fome não tem quem aprenda, né? Então, acho que é muito falta de incentivo mesmo e falta de interesse. Aí, não sei se entra no capitalismo, que quer que a gente continue mais analfabeto, recebendo aquela Bolsa Família só para aquilo. Cai muito em descaso. E falta de interesse mesmo das pessoas, porque é o próprio professor, mesmo sem ter o dinheiro, mesmo sem ter as condições, quando ele quer, ele faz milagre. Porque a gente vê tanto exemplo bonito, tantos projetos maravilhosos aí de leitura no interior. Nossa, a gente vê aqui no Rio Grande do Norte mesmo quantas escolas ganham prêmios por trabalhar tão bem a educação com os alunos, onde entra a leitura. Professor, nós estamos encerrando nosso programa. 30 segundinhos, realmente. O senhor ainda acha que o futuro da leitura é promissor? Com certeza, com certeza. Desde que, por exemplo, equipamentos como a da Biblioteca Pública Câmara Cascudo sejam recuperados com muito mais rapidez, porque a gente está quase um ano parada essa biblioteca. Você pode imaginar quantas pessoas deixaram de utilizar essa biblioteca durante todo esse tempo? Enfim, eu acredito. Eu prefiro ser otimista. Nós agradecemos a presença do professor Tarcísio Gugel, que é escritor potiguar da nossa terra, gente da terra da gente, a Ana Cristina, que é diretora do Sinteste RN. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe nossas atualizações do Twitter, que é o @SintesteRN, e no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.